Fala galera, como vocês estão? Então, terça-feira zona aí, esse vídeo aí que eu tô gravando pra hoje é o seguinte, eu tenho pra falar pra vocês um princípio dos estudos que eu acho que é muito interessante pra quem precisa estudar ali, cara, qualquer momento que der, vocês têm que estudar. E eu acho que serve assim pra qualquer pessoa, na verdade, entendeu? E pra todo mundo que tá estudando aí pro Enem, eu acho que isso é muito válido, justamente porque agora cada minuto importa, entendeu? A gente tá numa reta final aí do Enem, que é muito importante que você cuide mesmo da sua preparação e do jeito que você estude, que você está estudando, para que você não perca tempo, essa é a verdade, entendeu? E muitas vezes ali a gente se pega nos nossos momentos de estudos e acaba, cara, achando muito chato, entendeu? Achando muito chato, muito monótono, é sempre as mesmas coisas, sempre o mesmo jeito e tudo mais, mas o que eu quero te trazer aqui nesse vídeo é exatamente uma ideia que é chamada assim, um princípio, né? Que é o princípio da variação dos estudos. Eu já passo esse princípio para todos os meus alunos da mentoria e tudo mais, e daí eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu acho que ele é muito válido, e também porque não é nada demais assim, no sentido de ser muito mirabolante, mas é uma ideia que pode trazer muita produtividade para você e pode trazer muita leveza mesmo no seu processo de estudo e pode facilitar muitas coisas para você, beleza? Então, é nesse sentido que eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu espero que vocês gostem. Muito bem, meu nome é João Pedro. Eu sou enfermeiro formado pela ESCS, né? Eu tenho um foco ali na minha formação na parte de educação e um pouco em saúde mental também. Foi as áreas que eu mais cuidei, assim, durante minha graduação na enfermagem. E foi com que eu trabalhei também como enfermeiro, né? E irei voltar a trabalhar em breve, né? Como professor enfermeiro da Secretaria de Educação. E aqui eu sou aprovado em medicina, né? Faço medicina na ESCS e eu tenho esse projeto aqui nesse meu canal que é sobre educação, sobre mentalidade, sobre foco, disciplina, organização e tudo que é necessário para a gente conseguir alcançar um sonho por meio dos estudos, que é tão interessante, beleza? Que é tão válido, enfim. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever nesse canal aqui e de compartilhar esse vídeo, né, com uma pessoa que está passando por isso, que você acha que esse vídeo vai fazer sentido para ela também. Então, pessoal, nesse momento eu queria falar exatamente sobre a importância de você variar as coisas. O nosso cérebro, ele não foi feito para lidar com um tipo de estímulo por vários tempos, entendeu? Por vários minutos, assim, várias horas e tudo mais. Muitas vezes ali dentro de uma só atividade a gente tem que fazer várias coisas, entendeu? Então, por exemplo, muitas pessoas acham que estudar é só fazer, por exemplo, é só assistir aula, entendeu? Ou é só fazer questões, ou é só... Não, mas na verdade você tem que fazer de um jeito que você deixe o seu cérebro aguçado para lidar com diferentes formas de processamento ali daquela informação. Então, por exemplo, uma ideia desse princípio da variação é você não fazer só uma coisa. Então, você não fica só assistindo aula. Não, você assista um período de aula, em outro momento você faz as questões, em outro momento você revisa, em outro momento você assiste mais outra aula, você assiste uma aula aqui um pouco maior, depois assiste uma aula um pouco menor, faz uma quantidade maior de questões, depois faz uma quantidade um pouco menor de questões, mas tenta fazer um pouco mais rápido. Não, depois você vai pegar ali 10 questões e se você tinha que fazer elas em 30 minutos, você vai fazer em 1 hora. Vamos ver se você acerta tudo, entendeu? Então, o princípio da variação nos estudos é exatamente para fazer com que você, dentro do seu período de estudo que você está sentado e tudo mais, se dedicando para aquela atividade, você lide com estímulos diferentes, entendeu? Por exemplo, na prova do Enem, a gente vai lidar com vários estímulos diferentes. Por mais que você esteja fazendo somente questões, tem questões que tem um texto maior, tem questões que tem um texto menor, tem questões que você tem que fazer muito cálculo, tem questões que você não tem que fazer tanto cálculo sim, tem questões que é mais conceito, tem questões ali que exigem mais uma interpretação, entendeu? Então, dentro só da sua prova ali do Enem, você já vai ter que variar muito a sua forma de pensar sobre aquilo. Esse aqui é um dos vídeos mais importantes, assim, que eu acho desse canal, e um dos vídeos que, cara, só essa ideia aqui já vai mudar muito a forma como você estuda, entendeu? E eu passo isso exatamente na mentoria ali, que inclusive eu acho que eu vou fechar as vagas aí, se não hoje, amanhã, entendeu? Então, se você tiver interesse no processo de mentoria, é só dá uma olhada no link da descrição. E se você tiver interesse também no meu e-book, naquele e-book eu explico a principal ideia que me fez trabalhar, estudar e conseguir alcançar esse sonho, né? Porque durante ali o meu processo de estudo para medicina, eu trabalhei, estudei, enfim, e consegui chegar. E daí ali eu sintetizo a principal ideia. Se você tiver interesse, é só olhar no link da descrição também que a gente troca uma ideia sobre isso. Mas enfim, dentro da sua prova do Enem, você já vai fazer essa variação naturalmente, entendeu? Então, por que você já não estuda dessa forma também? Entendeu? Esse negócio da variação é essencial para trazer, cara, mais dinamicidade para o seu cérebro, para o seu raciocínio. E isso é muito bom, entendeu? Você vai ver que o tempo vai começar a passar mais rápido, você vai ver que você vai ficar mais animado, estudando ali de verdade, né? Fazendo esse tipo de coisa. Então, isso muda muito a forma como você enxerga seus estudos. O estudar não é só assistir aula, o estudar não é só revisar, não. Você tem que fazer meio que um apanhado, assim, de
diferentes estímulos, entendeu? Então, existe também a quantidade de intensidade que você coloca no seu estudo. Por exemplo, não tem como você estudar intensamente forte ao longo do seu dia inteiro, mas tem como você fazer uma sessão de estudo um pouco mais forte, aí depois uma sessão um pouco mais leve, aí depois outra sessão mais forte, aí depois uma sessão mais leve. É por isso que muitas vezes as pessoas conseguem estudar 8, 9 horas, 10 horas por dia líquidas assim, justamente porque vão variando. Ninguém fica estudando 10 horas por dia líquido ali com forte intensidade, fazendo muitas questões, fazendo muitas revisões, fazendo... Não, é uma pessoa que, estuda ali, faz um período de estudo intenso, depois um período de estudo mais leve, depois intenso, depois moderado, depois leve, depois intenso, enfim, deu para entender? Essa ideia que eu gostaria de passar no vídeo de hoje, essa ideia de que você precisa variar a forma como você estuda, variar a intensidade do seu estudo, variar a abordagem que você vai colocar ali no seu estudo, justamente para facilitar as coisas para você e para te proporcionar cara, um estudo mais legal, entendeu? Porque você ficar fazendo só uma coisa realmente é muito chato, é muito cansativo e você não vai conseguir ser produtivo de verdade. Então essa ideia que eu gostaria de passar pra você no vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado, que tenha feito sentido pra você e que eu tenha contribuído pra sua trajetória com esse vídeo aqui no meu canal do YouTube, beleza? Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever. Se você tem interesse ainda no processo de mentoria, só dá uma olhada no link da descrição e tiver interesse no meu e-book também, só dá uma olhada no link da descrição. Pessoal, não desistam. A gente está chegando perto do Enem aí e muitas pessoas estão surtando, querendo fazer um monte de coisas agora, um monte de técnicas agora, um monte de coisa, mas o foco agora é realmente você fazer o básico que dá certo, entendeu? Como eu gravei aí no vídeo, acho que foi de ontem, beleza? Então, pessoal, faça o básico ali, dê seu melhor, entendeu? Pratica esse lance da variação nos estudos e entregue seu melhor resultado possível, beleza? Tamo junto, pessoal, e até amanhã. Valeu!